Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o Pedrinho, para conversar sobre o esquema da vez, que é o esquema de fracasso, que basicamente faz a pessoa sentir como se não fosse capaz de fazer as coisas. E ele está ligado com a falta, geralmente, de autonomia, especialmente ao longo da criação. Então, a nível de prevenção desse esquema, é muito importante que a gente, enquanto pais, entenda que muitas vezes a nossa intenção, que eu sei que ela costuma ser muito boa, no sentido assim, eu quero ajudar meu filho, então, ou filha, então eu vou lá e facilito as coisas, resolvo por ele, mas o quanto que esse ajudar, muitas vezes, ele acaba sendo um fragilizar o filho, porque a gente só conhece os nossos recursos e desenvolve capacidade, habilidades para fazer as coisas quando a gente tem espaço para fazê-las. Então, muitas vezes, o que vai acontecendo, algo muito comum, especialmente hoje em dia, é os pais, com uma boa intenção, quererem ajudar, facilitar, tirar inclusive alguns sofrimentos e desconfortos da vida do filho e, consequentemente, isso acaba fazendo o filho não ter espaço, não ter a liberdade, a autonomia de descobrir os seus recursos, a capacidade que tem. E à medida que o filho não descobre os recursos e a capacidade que tem, ele passa a acreditar muitas vezes que ele não é capaz e evitar cada vez mais certos enfrentamentos, inclusive até ao longo da vida adulta, muitas vezes se auto-sabotar diante de uma série de questões que a pessoa tem para fazer, para enfrentar. Então, claro que nós precisamos sempre dar autonomia dentro daquilo que é compatível com cada idade, com cada faixa etária, mas eu percebo pela criação do Pedro que é muito importante dar esse espaço para ele. A gente já busca cuidar disso nas pequenas coisas. Muitas vezes o Pedro tá brincando e rola um pouquinho, faz alguma coisinha diferente e, obviamente, que na hora ele já quer que a gente faça uma intervenção para facilitar as coisas, mas a gente costuma deixar ele um pouquinho tentando encontrar uma solução, muitas vezes, para justamente ele ir vendo que ele é capaz, que ele possui recursos para fazer aquilo que ele precisa, e isso vai automaticamente fortalecendo a autoconfiança dele e facilitando essa questão da autonomia, da capacidade de enfrentamentos que certamente vão beneficiar ele lá no futuro. Mas, gente, infelizmente, se vocês já desenvolveram esse esquema, é muito importante que a gente entenda que a gente só visualiza os nossos recursos, que não é que a gente não possui, a gente muitas vezes só não praticou eles em situações enfrentando. O único caminho é enfrentar. Então, por mais que muitas vezes eu pense, eu não sei se eu sou capaz disso, melhor eu nem fazer porque eu não sei se eu vou dar conta. O único caminho para a gente quebrar isso e parar muitas vezes de limitar a nossa vida por conta disso é fazendo, porque à medida que a gente enfrenta, faz, a gente vai visualizando coisas muito boas, muito bacanas a nosso respeito, e isso consequentemente vai enfraquecendo o esquema de fracasso e fortalecendo a autoconfiança. Então eu sei que é difícil, sei que é desconfortável, mas sem dúvida o melhor caminho é a gente enfrentar o máximo possível, mesmo, como eu falei, sentindo uma série de coisas desagradáveis, mas entendendo que esse é o caminho necessário. Tá bom, gente? Espero que auxilie vocês. Se vocês estão gostando do nosso quadro sobre como prevenir ou tratar esquemas desadaptativos, compartilhem os nossos vídeos com pessoas que vocês conhecem e que vocês acreditam que podem se beneficiar também desse conteúdo que a gente produz com todo amor e carinho semanalmente aqui para vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima!